Olá, estamos começando o nosso Mentoria Ribeirão especial. Você deve estar falando, mas cadê o Chaim? Cadê o grupo o pessoal que faz esse programa Mentoria? Esse pessoal hoje está de folga porque nós estamos fazendo um programa para lá de especial que nós vamos ter exatamente o tema do momento. Nós vamos falar de carnaval. Carnaval, o que é o carnaval, como ele aparece, como ele existe em Ribeirão Preto. Você sabia, por exemplo, que a primeira escola de samba que apareceu no Brasil nasceu aqui em Ribeirão Preto? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar o que é uma escola de samba, o que é um bloco de rua, qual é a diferença que tem. Lembra das marchinhas do carnaval? Você está lembrado? Você que ia para os bailes, por que os bailes não acontecem mais? Ou estão acontecendo, vão voltar? Esses e tantos outros assuntos que tenho certeza sempre fizeram parte da vida de você que está em casa, que está nos acompanhando. Com certeza, tudo isso vai ser trabalhado no programa de hoje. E a gente vai começar exatamente falando sobre o carnaval. Olha esse texto. Chiquinha Gonzaga nos convida. Oh, abre alas que eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. Carnaval deriva do latim tardio, carnivale, ou adeus à carne. Festividade milenar que os cristãos instituíram na pré-quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas temos que remontar aos gregos antigos. As bacanais, as festividades dionísicas, ou do deus Baco, do vinho e da alegria. Era e continuou sendo uma suspensão do cotidiano, em celebração do período da colheita. Portanto, da fertilidade na antiga Roma. O homenageado foi Saturno, daí as Saturnais. Uma semana de festança e de suspensão das regras sociais, anunciando a chegada da primavera. O advento do cristianismo não as aboliu. A igreja as adaptou, admitiu a festança, mas asseverando o período quaresmal, de jejum e de abstinência. De adeus à carne, desde a Idade Média, quando os abastados realizavam seus organizados bailes de máscaras. O populacho saía às ruas escarnecendo deles numa anarquia sem fim. Travestidos de arlequins, pierrots e colombinas no meio da multidão, que Caetano Veloso cantou assim em versos que traduzem uma aliteração perfeita na música. Samba, suor e cerveja. Não saia do meu lado, segure o meu pierrot molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Trazido pelos portugueses, o carnaval no Brasil assumiu características bem locais. As plumas e as danças indígenas, os batuques e a habilidade dos negros, até assumir formas as mais diversas conforme as regiões do país. Lunduns, entrudos, cursos, mascaradas, blocos, escolas, bailes, frevos, sambas, marchinhas, maracatus. Em tudo prevalece a alegria, a descontração, a fuga das normas e dos regramentos do dia a dia. Nesse êxtase coletivo, é a mesma festa, só que assume formas diferentes. No Recife é uma, na Bahia é outra, e no Rio de Janeiro veio a assumir a condição de maior comemoração do planeta, envolvendo milhões de pessoas. O carnaval é, sobretudo, uma utopia vivida, mesmo que temporária. Uma ideia fugaz de que as coisas podem e devem ser diferentes, mesmo que não se cumpram, tal como cantou o Geraldo Vandré. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando e canto sim, e não cantava se não fosse assim. Levando para quem me ouvir certezas e esperanças para trocar por dores e tristezas que nem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo para cantar, na avenida girando estandarte na mão para anunciar. Ou como interpreta o também querido Chico Buarque de Holanda. Carnaval desengano. Deixei a dor em casa me esperando. E brinquei, e gritei, e fui vestindo de rei. Quarta-feira, sempre desce o pano. Mesmo assim, no início de cada ano, a esperança sempre se renova. O mesmo Chico Buarque nos lembra quando canta. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tá aí, e para falar de carnaval, um grupo pra lá de especial.
gente que sabe do samba, gente que conhece de cultura, gente que está conosco há bastante tempo e que vai levar para você um pouco dessa saudade gostosa que a cidade sempre teve em relação ao carnaval. Vou começar com o Washington Barbosa. O Washington é ativista cultural, é também ativista social, é assistente social, é pedagogo. Ele está no carnaval desde 1978 como produtor, coordenador dos eventos e da política pública para o carnaval de rua, desde a criação da Secretaria Municipal de Cultura nos anos de 1980. Além de pesquisador dessa manifestação cultural tão rica, ampla, complexa e diversa. Boa noite, meu querido Washington Barbosa. Muito, mas muito obrigado pela presença. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade. Falar de carnaval é sempre muito bom, porque é uma das manifestações artístico-culturais mais inesquecíveis e que, no caso de escola de samba, está aí em 2027, comemorando 100 anos de existência, né? E comigo também, além do Washington, obviamente, estão aqui comigo mais duas pessoas espetaculares. Está aqui do meu lado meu querido professor, amigo, colega, companheiro, sociólogo, um homem que conhece tudo de cultura e conhece tudo também de carnaval, meu querido professor, sociólogo, Gilberto Abreu. Olá, Gilberto. Olá, da grande, Washington, Márcio. É um prazer estar numa roda tão brilhante como essa. Vamos lá. E para completar esse time bacana que vai falar sobre carnaval, podia deixar de trazer um cantor, compositor, estudioso, professor, rapaz, conhece tudo e mais um pouco, além de ser carioca também, carioca da Gema, ele está aqui do nosso lado, grande, meu querido amigo, companheiro de tantos e tantos anos, Márcio Coelho. Muito obrigado pela presença, Márcio. Eu que agradeço, boa noite aos companheiros aqui de bancada, você, De Grande. Como o Gilberto falou, vai ser um prazer. O papo aqui, todo mundo sabe do que está falando, então vai ser uma conversa muito interessante para quem está nos assistindo, não tem dúvida. Muito bom. Bom, vamos começar então a bater um papo sobre carnaval, que é o nosso negócio, né? Falar um pouquinho sobre essa festa maravilhosa. Vou começar com o Gilberto, que vai fazer um rápido elemento histórico do carnaval. Gilberto, carnaval ele veio para ser algo, entre aspas, profano, ou o carnaval veio para ser algo religioso? Então, uma briga histórica em cima disso. É um momento em que as pessoas podem ou podiam explodir de alegria de forma religiosa ou profana. Conta para nós. Olha, sempre foi profana. Aliás, a origem é muito anterior ao próprio cristianismo, né? Remonta, por exemplo, às bacanais dos gregos, como foi dito no texto inicial, né? E da influência grega sobre Roma, aí nós vamos ter as Saturnais, ou as Saturnálias, e, na verdade, é uma espécie de uma suspensão do cotidiano, que várias culturas, né, têm essa condição, ou então um rito de passagem, podemos dizer assim, antropologicamente. Ou se comemorava a fertilidade, no caso dos gregos, e no caso dos romanos, pelo deus Baco, que é o Dionísio dos gregos mesmo, e até personagens populares, alegres, como o Momo, é uma personagem também daquela época. Com a vinda do cristianismo, a igreja vai tentar eliminar essas festas pagãs, mas não consegue, porque está impregnado na cultura, né? E eles não conseguiram superar algumas condições do paganismo. Então, houve uma adaptação. Houve uma adaptação e que o que era um rito de passagem em Roma passa a ser, então, um período em que essas festas continuaram a ser... Porque era impossível proibi-las, né? O povo saía às ruas na data determinada, e acabou havendo, né, essa divisão de uma festa ser anterior à Páscoa. A palavra carnaval vem de carneval, a suspensão da carne.
Então, a verdade é toda essa efervescência, essa bacanal vem dessa expressão. Então, o que acontece? E depois teria o período da suspensão da carga, que é a quaresma, né? E que começa exatamente na quarta-feira de cinzas. Então, há um aspecto aí religioso e profano criado pelo cristianismo. Porque antes não havia nada de religioso, era muito uma festa profana mesmo, né? E com outra característica, né, de religiosidade, digamos assim, dos gregos e romanos para depois os cristãos. Agora, depois, veio o carnaval é trazido do Brasil pelos portugueses, e aqui vai assumir uma característica bem brasileira. Mas isso nós falamos depois. Marcinho, você que é músico, né? E é carioca, vamos começar aqui. Afinal de contas, o carnaval nasceu no Rio ou na Bahia? Não, o Gilberto já falou onde nasceu. Não, são carnavais bem distintos. Eu diria que nós temos 3 carnavais muito fortes no Brasil: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Só que o carnaval da Bahia também foi influenciado por Pernambuco. Há pouco tempo eu escrevi um livro paradidático, né, desvendando a orquestra de frevo. E aí eu tenho um autor pernambucano que chama Zé Teles. Ele está até no Facebook, eu consegui achar outro dia, todo dia ele põe alguma coisa interessante para a gente ler. Foi quando o clube Vassourinhas foi tocar em Salvador, não me lembro a data agora, e aí influenciou totalmente. Daí surgiu a ideia do Osmar criar o trio elétrico, Dodô e Osmar, porque o Osmar era técnico em eletrônica. E Só não vai quem não morreu, quem já morreu. Isso, atrás do trio elétrico. E por isso que o Moraes Moreira fala, desde o tempo da velha Fubica. Essa Fubica era aquele carro preto que ele conseguiu. Se fosse europeu ou estadunidense, seria o inventor da guitarra elétrica, porque é ele que captou as cordas e foi chamado de pau elétrico, porque ele conseguia captar aquele som. Você imagina, devia ser um som muito ruim, né? Com aquela corneta em cima. Mas, enfim, é aquilo que deu origem a esses trios elétricos fantásticos que existem hoje. Então, o carnaval é nosso. Bom, então, nem Bahia, nem Rio, né? Brasil. E Brasil tem Ribeirão Preto. Washington, essa é histórica. A gente entra lá no Facebook e está escrito assim, ó: de onde vem o carnaval? No Facebook, não, no Google. Escola de samba. E a primeira escola de samba do Brasil é Ribeirão Preto. Rapaz, quem está desavisado quase tem um ataque cardíaco. Mas como Ribeirão Preto tem a primeira escola de samba? Conta essa história para nós. Na verdade, há uma pequena confusão nessa colocação, né? Nós temos a primeira agremiação carnavalesca. É a primeira vez que o grupo que faz carnaval se organiza institucionalmente com a Escola do Samba Os Bambas em março de 1927. Esse grupo que fazia carnaval em Ribeirão Preto, e era marcante, e é tão marcante que a gente tem fotos de carros alegóricos dos Bambas. Na foto do Teatro Carlos Gomes, lá tem um cartaz na porta, hoje atividades carnavalescas dos Bambas, etc., etc. E eles resolveram sentar debaixo de uma mangueira, localizada onde hoje é Rua Capitão Solomão, esquina com Rua Tamandaré, em frente ou na lateral do antigo ginásio industrial, hoje Centro Paula Souza. E ali resolveram institucionalizar a primeira entidade carnavalesca. No Rio de Janeiro aconteceu o mesmo processo, se não me engano, com Salgueiro, que é considerado também a primeira, né? Agora, isso é diferente de escola de samba. A primeira escola de samba foi a Estação Primeira de Mangueira. Né? Deixa eu falar. Há uma controvérsia terrível lá no Rio de Janeiro sobre isso, mas, em princípio, a Estação Primeira de Mangueira teria sido a primeira escola de samba, que é um formato de apresentação carnavalesca específico e diferenciado. Né? Você ia falar o quê, Marcinho? Não,
Posso? Se Claro, permite? deve, por favor. Primeiro, eu quero parabenizar você pela sua honestidade intelectual. Porque eu sempre discuti isso. O pessoal fala, mas a primeira escola de samba é de Ribeirão Preto. Eu falei, não é. Não pode ser. E o Osso acabou de explicar. Primeira, a agremiação. Exatamente. Porque a questão da primeira escola de samba, o Ismael Silva contou isso várias vezes, é que eles se reuniam no Morro de São Carlos e, em frente, tinha uma escola normal. Então, fala, se ali Exato. formam professores, aqui nós vamos formar professores de samba. Então, é a nossa escola de samba. Então, quer dizer, Isso. não tinha como acontecer lá e aqui ao mesmo tempo. Seria e a- muita coincidência. E aí adota-se o nome Escola de Samba, Sim. surge aí. Né? E eu queria voltar um pouquinho antes no que o Gilberto colocou, que eu acho interessante, o seguinte. O que faz o Brasil diferente no Carnaval? E o que faz o sul do Brasil diferente nesse diferente? Né? A Europa ela influenciou muito o Carnaval nordestino para cima da Bahia. Então, você tem o frevo, você tem o maracatu, você tem uma série de situações por ali que são mais ligadas a influências culturais outras europeias, né? As fitas. Mas a influência indígena também, né? O Isso, maracatu. e muito da indígena por conta do Maranhão, do Amazonas, etc, etc. O próprio boi-bumbá, né? Na Bahia, você já começa a ter apropriação da cultura negra, apropriando o carnaval, a ponto da gente achar que o carnaval é cultura negra, e não é. Né? No Brasil, ele foi apropriado pela cultura negra. E do Rio para baixo... A muito custo também, né? Exato. Porque foi Do uma Rio para repressão baixo... muito violenta. Do Rio para baixo, o samba, né, a invenção do samba, se apropriou do carnaval definitivamente. Nós, aqui de Minas para baixo, imaginamos carnaval samba. Se você for subir, na Bahia é carnaval axé. Né? Se você subir um pouco mais, é carnaval frevo. Mas nós temos clareza aqui que é carnaval samba. Porque isso surge lá no Rio de Janeiro, nos terreiros de volta da praça... Esqueci, deu branco. Da Cidade Nova, Pequena África? Da praça onde tinha as mães, os terreiros das mães. A praça onde hoje ainda tem o teatro, tem o convento lá em cima no morro. Deu branco agora, ficando velho. Em Salvador ou não? Não, no Rio, no Rio. No centro do Rio, próximo aos Arcos lá. A Lapa. Isso, mas na praça que tem Praça o teatro. Tiradentes. Eu acho que Praça Tiradentes, Praça Tiradentes, isso, ali no perto. entorno da Praça Tiradentes. E depois acaba tendo a criação da ideia de escola de samba, e aí tem toda uma história de construção do que é uma escola de samba. Isso aí vem nos últimos 100 anos, que vai completar agora em 2027, 2028. Né? O Bambas já tinha um ano de agremiação quando se inventou a escola de samba lá. E a escola de samba que se inventou lá não é a escola de samba que nós conhecemos hoje. Tudo que veio agregado nessa escola de samba, alas baiana, bateria, mestre sala, porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, enredo, samba enredo, isso tudo veio agregando ao longo da história naquela ideia de escola de samba surgida lá no Morro de São Carlos. Né? E hoje, O Ismael, né? das manifestações culturais, talvez é a mais complexa, a mais diversa, porque não dá para fazer qualquer coisa e chamar de escola de samba. E aí o Rio, existe uma briga de formatação pequena, mas existe entre o Rio e São Paulo, né, nesse aspecto, mas a gente respeita muito o Rio. E aí, mais adiante, na nossa conversa, eu quero explicar, porque foi o motivo, inclusive, que me trouxe para o Carnaval, por que Ribeirão Preto segue tecnicamente como escola de samba o Rio de Janeiro e não São Paulo. Essa era a dúvida e a curiosidade que me trouxe para pesquisar no Carnaval. Por quê? Ribeirão devia ter copiado São Paulo, por que copiou o Rio de Janeiro? Né? E aí encontrei a resposta, graças a Deus. Tive a oportunidade de conhecer os autores dessa mudança enquanto vivos, mas a gente vai falar disso aí na nossa conversa. Mas é importante a gente deixar claro isso, que a escola de samba tem todo um contexto, uma estrutura completamente diferente do axé, do frevo e do bloco carnavalesco, e é quase uma situação sagrada.
cada vez que se tenta, e acontece o tempo e a história, cada vez que se muda alguma coisa nessa estrutura de escola de samba, é sempre o Joãozinho 30 que o diga, que foi alguém que se atreveu mais a mexer nisso e apanhou muito por causa disso. Mudou muita coisa, né? Mas apanhou muito por causa disso. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós temos dois momentos do chamado carnaval. Nós temos o carnaval dos ricos e o carnaval dos pobres. Né? Eu queria até que o Gilberto entrasse nessa história. Na década de 20, 1910, 20, sei lá, um pouquinho antes, chegava nessa época, as famílias iam para as ruas para fazer grandes desfiles. Os cursos. Todo mundo ia lá, família rica e tal. E pobre não participava desse negócio. Pobre não participava de desfile de rico. Mas o pobre ia para o morro, lá no Tia Bata, né? na Tia Seata. Tia Bata é pão. Tia Bata é pão, pô. Né? É a Tia Seata e assim por diante. Que lembra, hein, rapaz? Brincadeira. Estou ficando velho também. Então, o que acontece nesse meio termo aí? Uma coisa é a festa do povão, a outra festa é a festa do rico. Aí junta. Isso aconteceu ou não, Gilberto? Ou realmente ainda tem essa divisão entre o rico e o pobre no carnaval? Não, aconteceu e ainda na Europa. Tem um quadro belíssimo e famoso do Bruegel, o grande pintor alemão, né? Que é o Carnaval contra a Quaresma. Então, um quadro interessantíssimo, né? Que mostra o lado profano e religioso numa tela só. E agora, realmente, os ricos, né, ficavam em seus salões. O baile de máscaras, por exemplo, em Veneza e em outros lugares, na França, na corte francesa. Mas o povo não se dava por sair às ruas com o espírito libertário. Né? É uma suspensão da vida, né? Como se as obrigações, as regras estivessem suspensas e o que vale é a alegria, é a descontração. E isso é um espírito que vem através de séculos. Né? Agora, no Brasil, assume as características próprias até pela diversidade humana. Né? Vem o carnaval com a portuguesa, por exemplo, né? Mas a influência dos indígenas e dos negros vai dar outra configuração ao carnaval brasileiro. Né? E essa diversidade, né? Como o Márcio lembrou, eu lembrei no texto inicial também, os fulcros principais, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro. O resto tudo é mais ou menos uma cópia. Até São Paulo corre, que também foi uma injustiça o Vinícius ter chamado São Paulo o túmulo do samba, porque sempre existiu o samba em São Paulo, com outras características, porque humanamente também era mais diverso, né? Com um grande número de imigrantes, né? Que tinha outra cultura. Agora, a forma carioca, baiana e de Recife e Olinda mostra a variação da festa no Brasil, mas que tem o mesmo espírito. Tá? É a descontração, é a alegria. Né? Mas em que momento? Agora, Giba? Eu que juntou os juntou? textos aí da abertura, né, que mostram o carnaval também como uma suspensão, como o Chico diz numa letra maravilhosa: carnaval, desengano, deixei a dor em casa me esperando. Porque tudo acaba na quarta-feira. Tá. Né? Então, que momento que ricos e pobres fizeram o carnaval democrático? Eu só queria lembrar, Gilberto, desculpe, que antes dos cursos teve os intrudos também. Sim, os intrudos. Que eram do pobre. E eram os pobres. Aí sobretudo negros. Que eles faziam bolinhas de cera. Era coisa de jogar limão, jogar fruta. Mas tinha umas bolinhas de cera com cocô dentro, mesmo, com fezes, para sujar o outro, porque ela estourava, batia na pele. Estourava, sujava. E esse era o carnaval do povão. Esse é do povo. É o carnaval que os portugueses trouxeram para cá, o intrudo. Sim, o intrudo. Inclusive para Ribeirão Preto. Então tá, mas agora há um havia momento uma pressão em que isso social junta. muito grande sobre as camadas populares, mas no carnaval começa uma suspensão de regras. As forças repressoras não conseguiram exercer essa coerção. Veja que na própria literatura brasileira, falando do Márcio aqui, que é músico, né?
No Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem um músico, que é o Ricardo Coração dos Outros, que o músico era tido como um vagabundo, né? Como alguém totalmente descompromissado com a vida, né? E que não é nada disso, porque ele não tinha visão de músico como profissional, né? A não ser na elite, né? Na música erudita. A música popular, para se firmar, teve que se achar. Esse calozinho que eu tenho no dedo aqui de tocar violão dava cadeia no início do século XX no Rio. Isso aí. Por exemplo, quem fazia samba na década de 20 ia para cadeia. Né? Quem estivesse na rua sambando ia preso. O primeiro samba gravado. Que momento, Tom, eu queria saber, telefone. eu acho que o cara em casa deve estar fazendo a mesma pergunta que eu estou aqui, né? Que momento houve essa fusão democrática? Que um virou o outro. Aí é uma fusão, porque é o seguinte, era sobretudo, os músicos eram sobretudo negros, né, no samba, mas aí o Chico diz numa entrevista na TV francesa há muito tempo, que inclusive que o seu pai, né, o Sérgio Buarque, Drummond, Bandeira, eles conviviam com os músicos negros na Lapa, no Caferice, né, com o Pixinguinha, o Ismael, né? E o Chico disse uma coisa muito bonita. No Rio de Janeiro, naquela época, havia o contraste que sempre houve, né, entre o morro e a cidade, mas não havia o confronto. Havia o contraste. Mas eles conviviam, não harmonicamente, claro, porque o nível de desemprego, sobretudo, os negros não foram libertados do Brasil, eles foram abandonados. Mas como tinham músicos extremamente talentosos, eles acabaram influenciando a cultura geral, né, do meio, sobretudo no Rio de Janeiro, e aí eles vão ganhando espaço. Né? Vão ganhando espaço, e aí, inclusive, na porção branca. Noel Rosa, que era um estudante de medicina branco, vai se tornar um grande poeta do samba, e tem a grande disputa dele com o Geraldo Pereira, né, que é uma coisa maravilhosa, um respondendo ao outro. Né? E nada diferente do rap e do funk hoje, do carioca. Exatamente. Nada diferente. Nada diferente. Qualquer festa de rico hoje tem funk tocando e os mesmos que tocam no morro. Exatamente. Então, aí as coisas começam a se mesclar, né? E aí que se democratiza. Não é porque os negros foram aceitos, é que os brancos aderiram. Os brancos aderiram. E os brancos começaram a subir o morro, e o morro a descer o asfalto. Com a nova avenida, depois da crise da vacina e de toda a reconfiguração do Rio, eles tomaram o espaço antes dos brancos tomarem. Né? E depois ninguém tirou. Né? O Sambódromo está lá para provar isso. Agora, em Ribeirão Preto, isso foi muito patente. Né? Ribeirão Preto chegou com o Intrudo, copiado de quem saía de Ribeirão Preto, que não era tanta gente assim, trouxe para cá. Nós tivemos, até os começo dos anos 10, começo dos anos 20, o Intrudo, que a polícia reprimia por conta da violência que ele acabava trazendo. E aí, Ribeirão começou a configurar. Ribeirão sempre foi uma cidade provinciana, e ainda o é, né, com muita resistência, mas ainda o é. E aí nós tínhamos a nossa elite e burguesia na Sociedade Recreativa de Esportes, na Praça Carlos Gomes, né? Onde hoje é o MARP. Onde hoje é o MARP, fazendo os bailes de carnaval para esse público. E, com as empresas, começaram os carros alegóricos e os cursos. Embarcados, o carro estava chegando, era grande novidade, só essa elite tinha carros. Né? Nós temos algumas fotos, ainda do Carnaval de Ribeirão Preto, com esses carros patrocinados por empresas. O pessoal da periferia, né, e aí periferia, nessa época, nós estamos falando de Baixo Campos Elíseos, Baixa Vila Tibério e um pouco do Barracão. E a atual Ipiranga. República, Santa Cruz de José Jacques, né, nós estamos falando disso, alguma coisa de Vila Bonfim, também muito dividida até hoje. E aí eles tinham os cordões na Baixada, na José Bonifácio. Nós estamos vendo foto, inclusive, aqui. Exato. Aí são as fotos. E aí é Cava do Bosque, se não me engano. Não, o baile carnavalesco é o Cava do Bosque. A Cassino Antártica, onde começou a organizar o carnaval, mas nós estamos falando um pouquinho antes ainda do Cassino Antártica. Então, os cordões lá na Baixada. Aí, o que acontecia?
os cursos começaram a ocupar uma parte da Praça 15. Os cordões subiram até a Praça 15. E a esplanada do Teatro Pedro II, já aí anos 20, anos 30, ainda não era a esplanada do Teatro Pedro II, porque o Teatro Pedro II ainda não existia. O Teatro Pedro II, se não me engano, anos 30, né? Mas ali ocorria o encontro. Como disse o Gilberto, separado, mas sem confronto. E aí, o poder público e a polícia resolveram se meter no assunto e organizar o assunto. E aí sai uma portaria da polícia dizendo o seguinte: no carnaval, quem sobe para a Praça 15 necessariamente tem que subir, dando os nomes da rua na época, que eu não vou lembrar todos, mas hoje Álvares Cabral, General Osório, Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas, para entrar na praça e rodar, e para sair, Rua Duque de Caxias, Rua Amador Bueno, Rua Tibiriçá e Rua Álvares Cabral. Rua Álvares Cabral, Rua Duque de Caxias e Rua Amador Bueno. É o controle. Isso. Então, passou a ser anti-horário na Praça 15, tanto para o curso quanto para o cordão. E apoteoses eram feitas na esplanada. Assim, e aos poucos, os cursos foram sendo absorvidos pelas escolas de samba com os carros alegóricos. No caso de Ribeirão Preto, a população da elite foi se afastando do carnaval de rua e se trancando no carnaval de salão, e a nossa periferia tomou posse do carnaval de rua. E a classe trabalhadora, quando não desfilava, ocupava as cordas em volta para assistir à apresentação na General Osório e na esplanada do Teatro Pedro II, que é onde acabou sendo o Carnaval de Ribeirão Preto, já na época em que a gente pegou aí como criança, vocês que são mais de Ribeirão Preto como criança, e até os anos 70 era nesse percurso. Não, eu assistia, na Rua Saldanha Marinho. O camarada descia lá na Saudade e passava na Saudade. Aí é o outro. Aí começou a ter um dia no General Osório Esplanada, outro dia Avenida da Saudade do cemitério até na Saldanha Marinho. Exato, passava ali. Exatamente. E o pessoal na corda, ficando do lado de cá, e batendo palma, e as pessoas desfilando. Era uma loucura. E aconteceu, da Grande, uma situação muito interessante em Ribeirão Preto, que pouca gente sabe. A escola, o cordão dos Bambas, né, que nasceu Escola de Samba, Sociedade Carnavalesca Dançante Familiar dos Bambas. Olha a necessidade que tinha para não se confundir com outras questões. Criou uma embaixada, negros, a maioria, para fazer visitas aos demais salões de carnaval de Ribeirão Preto, copiando uma situação que o Rio tinha inventado. Alguém trouxe isso para cá, e aí eles saíam da José Bonifácio e visitavam o Clube José do Patrocínio, que era a origem deles também, a UGT, a Sociedade Recreativa de Esportes, e eram recebidos com honras, pompas e circunstâncias. Né? Hoje quem faz isso é o Rei Momo, nosso ainda faz isso até hoje, mas era uma embaixada, eram X pessoas que subiam para fazer o social entre os clubes. Me parece que Sociedade socorre os mútuos e Dante Alighieri. E Dante Alighieri, né? Que é o carnaval de salão lá do começo. Né? Aí depois veio Palestra Itália, depois veio Botafogo na Vila Tibério, e aí as coisas foram se ampliando. O Bambas virou uma agremiação carnavalesca e começa o Carnaval de Ribeirão Preto. O Bambas adota o nome Escola de Samba logo depois que é criado no Rio de Janeiro, chega a Ribeirão Preto. Uma discussão entre integrantes do Bambas se rompe e nasce o Aliados. Uma discussão do Aliados nasce o Meninos e Meninas lá de casa, nos anos 30. E aí, até os anos 50, nós tivemos essas 3 agremiações que se chamavam escolas de samba, embora não tinha a configuração de escola de samba do Rio de Janeiro. Tinha uma configuração de bloco carnavalesco e alguma coisa misturada, inventada, mais ou menos sobre isso. Nos anos 60,
nós temos uma nova escola de samba, o mestre Oscarzinho chega de Barretos e cria a Academia de Samba do Ipiranga. Nós temos a 4ª agremiação de Ribeirão Preto. Ele chega, vai para os Bambas, não se integra nos Bambas, era uma liderança muito forte, as lideranças do Bambas não deixam ele se instalar, e ele cria a Academia de Samba do Ipiranga. Este é o carnaval antigo da prefeitura. A prefeitura, nos anos 50, começa a investir nesse carnaval e a organizar, ter uma política pública ainda muito incipiente, mas uma política pública para o carnaval. Aí é que tem a grande mudança do Carnaval de Ribeirão Preto, que é onde eu fui buscar. Porque o Carnaval de Ribeirão Preto tem vínculo com o Rio de Janeiro. Chega a Ribeirão Preto a família Durão, seu Raimundo Caldas Durão e seus filhos, né? Em especial Carlinhos Durão, que eram carnavalescos, participavam da escola de samba no Rio de Janeiro, e trouxe toda aquela carga construída de 20 até os anos 60 para Ribeirão. E fazem uma revolução no Carnaval de Rua de Ribeirão Preto. Senta o pessoal, explica o que é uma escola de samba, faz uma mudança, e as escolas de samba de Ribeirão Preto assumem a configuração do Rio de Janeiro, e que é até hoje. Então, eu quero aproveitar... E aí, só para fechar essa primeira parte, e aí nasce com os Durão os Acadêmicos de Vila Paulista. Sim. Que fecha os anos 60, faz uma revolução, é uma escola estruturada e esteticamente, traz o conteúdo estético que não existia no Carnaval de Ribeirão Preto para o Carnaval, é uma escola diferenciada em relação às outras 4, e aí a gente tem uma mudança do Carnaval daí para frente, que a gente volta a falar daqui a pouco. Eu vou aproveitar o que você falou. Márcio, como músico, eu acho importante a gente ouvir também, as pessoas em casa querem saber, como músico, o que é o carnaval para o músico, para o profissional? Como é que é? Porque a gente está vendo aqui que o carnaval passa a ficar famoso a partir do momento que ele fica branco, né? Porque deixou muito claro aqui que a coisa começou a ter um viés um pouco mais democrático, entre aspas, esse democrático entre aspas, evidentemente, quando os meninos branquinhos começaram a subir o morro, trazer aquela galera, Cartola e Companhia Limitada, e isso muda a cara do carnaval. Mas para o músico, o que é o carnaval exatamente? O que foi o que é o carnaval? Bem, hoje está muito diferente. Para o músico que tocava sopro, né? Trombone, trompete, saxofone, principalmente trombone e trompete, era uma época de se ganhar muito dinheiro. Mas era muito, pagava-se muito bem. Hoje em dia mudou, até pela diversidade. Não lá em Recife. Para escrever esse livro que eu citei aqui anteriormente, eu fui visitar, era assustador, andar de tarde em Olinda, assim, se ouvia, papai tinha uma escola de música, assim, lá a galera tocando, quebrando, e tocar frevo não é fácil. Não é fácil. Não é negócio que é aquela coisa. Muito síncope, muito contratempo. Então, é muito difícil. Então, era uma época de se ganhar muito dinheiro. Ainda hoje pode ser, mas não é como antigamente. Eu vejo o carnaval hoje, De Grande. Eu ia perguntar, depois eu queria até que o Gilberto comentasse se ele tem notícia sobre isso. Eu acho que era um livro se eu não me engano, O Coro dos Contrários, que o Zé Miguel Wisnik fala que o início da escola de samba eram os desfiles que o padre José Anchieta fazia com brancos, negros, indígenas. Eles desfilavam e falam que aquilo ali foi todo o início dessa ideia nossa de desfile. Não tenho certeza se é isso. Eu vejo hoje o carnaval um pouco como uma sintaxe social, né? Você está meio apertado, afrouxa um pouquinho, volta ali para a gente poder levar isso sintaticamente. Mas eu faria uma comparação com o que o Ailton Krenak conta de uma festa chamada Turandé, dos Krenak, que vive na margem esquerda do Rio Doce, né? Que é de onde ele é origem, tem a origem dele. Então, lá, eles fazem uma festa na primavera para suspender o céu, porque eles acreditam que o céu caindo na terra acabou o mundo. Então, só que eles fazem na entrada da primavera. Então, eles acham que cantando e dançando, eles podem suspender o céu e adiar o fim do mundo. E ele fala assim, adiando o fim do mundo, a gente amplia o nosso horizonte, não prospectivo, mas o existencial. Eu acho isso muito bacana e é assim que eu vejo o carnaval hoje. Tem o livro do Copenhague também, A Queda do Céu. A Queda do Céu, do Copenhague, com
com o antropólogo francês, que eu esqueci o nome agora, que é muito bacana. Então, eu vejo o carnaval, assim, principalmente esse carnaval. A gente acha que o índio é desprovido de cultura e de filosofia. Ele é desprovido da escrita, né? Ô, Gilberto, vou aproveitar esse lance do Marcinho aí, eu acho muito bacana, e do que o Washington falou. E tem um elemento histórico aí muito bacana e sociológico, que é relativo ao carnaval. Hoje nós temos o carnaval diferenciado. Nós temos o carnaval do Rio de Janeiro, com as escolas de samba. Depois eu quero falar para o Márcio, que ele vai explicar para o povo o que é marchinho, o que é carnaval, porque é diferente, né? Então nós temos o carnaval do Rio de Janeiro, escola de samba. Nós temos o carnaval da Bahia, que é aquele carnaval do axé. Nós temos o carnaval de Recife, que é o frevo, e assim por diante. E o resto do Brasil? E o Bumba, o Bumba Meu Boi, como é que fica o Boi Bumbá? Como é que fica o carnaval do Brasil, especificamente? Ele é o quê? Não, ele é axé ou ele é uma mistura disso tudo? Os centros irradiadores são essas 3 cidades, isso é inegável. O resto do Brasil copia. E são centros com características bem marcantes, diferenciadas. Mas há uma coisa que une isso, a suspensão da regra. É o que é uma coisa histórica. E várias culturas têm isso. Várias culturas. Você pega lá um povo que é o maior povo do mundo que não tem domínio territorial, que é o povo curdo, é dividido em 6 países, eles não têm autonomia. Eles têm uma comemoração do início da primavera, que é o começo de março, que essa festividade se reproduz em diferentes culturas, do mundo inteiro. Né? Agora, no caso do carnaval mesmo brasileiro, essa mistura entre europeus, índios e negros é que produziu essa variedade e essa característica bem marcante, que acabou se transformando na maior festa carnavalesca do mundo. Não existe no mundo uma comemoração do carnaval como no Brasil. Existem outras muito bonitas, como em Nova Orleans, com influência francesa. Né? Tanto que a Terça-feira Gorda é de Nova Orleans, o Gordi Gras, né? O que é chamado aqui a Terça-feira Gorda. Né? Então, Nova Orleans é um exemplo, mas sobretudo negra, lá na cidade francesa, mas com uma enorme presença negra. No Caribe tem várias manifestações assim também, tá? Mas no Brasil a riqueza se deveu à multiplicidade, à pluralidade, tá? Negra, indígena e europeia. E deu uma riqueza rítmica. Talvez no mundo não exista um país que tenha a maior riqueza de ritmos como existem no Brasil. Posso te fazer uma pergunta como sociólogo? Sim. Algumas vezes você citou assim, a suspensão das regras. Assim, mas as regras do início do carnaval, aquelas que poderiam ser suspensas, né, de roupa, de vestimento e tudo, hoje em dia elas já não são, mas essas regras não são tão pesadas. Eu digo assim, todo mundo bebe, todo mundo usa droga nas festas, se traveste como se quiser. Também. Você não acha que hoje em dia a gente está mais suspendendo o céu para adiar o fim do mundo do que suspendendo as regras? Você já definiu muito bem. Você definiu muito bem. Aliás, quem escreve muito bem sobre isso é o Roberto da Mata, né? Sobre essa carnavalização. E nossos grandes compositores, eles têm essa imaginação extraordinária de captar esses sentimentos populares. Desde os grandes poetas negros, o Ismael, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, e os outros, Caetano, Chico, Gil, eles têm uma capacidade... O Alceu Valença tem uma capacidade de incorporar os ritmos ali pernambucanos que são coisas extremamente ricas, né, e maravilhosas, que nos encantam. Né? E encanta o mundo. Não há no mundo uma festa popular tão grande quanto o Carnaval brasileiro. E ainda é real, né? Da sexta-feira à noite. Pula-se para quarta ao meio-dia. Sim. Né?
o sábado, domingo, segunda, a terça e a quarta de manhã é ressaca, né? Até a terça são atípicos ao contexto, ao demais contexto, né? A outra coisa que é importante a gente lembrar de Irradiador, que não é tão visto como carnaval, porque ele não pegou essa questão carnavalesca dos outros 3 locais, é o Boi-Bumbá, no Maranhão. E quem levou... Uma festa mais rural. Né? Mas quem levou o Boi-Bumbá para a ideia carnavalesca foi Parintins, lá no meio da selva amazônica, com muita incorporação da questão indígena, né, ao Boi-Bumbá. Você tem, é uma festa maravilhosa, No Rio, tão rica quanto o Rio, dos bois, né? tão rica quanto o Rio, que hoje o Rio importa de Parintins o pessoal para produzir muita coisa nas escolas de samba do Rio. Isso é uma situação. Como eu sou filho de carioca, com mãe de campista, de Campos dos Goitacazes, lá eu conheci o boi, que era um carnaval, chama Boi Pintadinho. Isso. E é carnaval. E uma coisa que a gente precisa definir, que o Degrande falou agora, que é importante, é o seguinte: várias ondas vieram sendo agregadas ao carnaval, desde a sua chegada no Brasil, e às escolas de samba, principalmente. Agora, a elite, quando veio para o carnaval, ela normalmente não vem para dentro da avenida, ela vem para a arquibancada, né? Seja mundial, seja local. Hoje não mais. Hoje a democracia está do lado de dentro, está do lado de fora, pelo menos no Rio de Janeiro. Em Ribeirão Preto, nem tanto. Mas no Rio de Janeiro isso está claro. Mas o que o Rio agregou e São Paulo rapidinho aderiu, e aí é um processo muito interessante que aconteceu nas escolas de samba do Rio de Janeiro, e hoje está sendo exportado, onde o carnaval ainda não acabou, para o interior, para tentar salvar o carnaval, inclusive, é o carnaval enquanto produto. O Rio de Janeiro transformou o carnaval no maior espetáculo da terra e num produto que gera dinheiro que nem água. São Paulo, muito rapidinho, é a terra do negócio, copiou isso, faz isso melhor do que o Rio, em termos não faz carnaval melhor que o Rio ainda, mas faz negócio com o carnaval melhor do que o Rio de Janeiro já, embora a disputa é grande e o valor. O Rio hoje produz 100 mil empregos durante o ano no carnaval e dobra isso nos últimos meses anteriores ao carnaval. Que você tá e aí falando? é emprego de música, é emprego de aderecista, é emprego de artesão, é emprego... Costureira, Eu vou aproveitar ferreiro. até você e o Marcinho. Veja bem, há coisa de 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, um pouquinho mais, se a gente fosse para a cidade de Belo Horizonte, na época do carnaval, e deitasse ali na Avenida Afonso Pena durante a noite, a gente não seria atropelado, porque não ia passar ninguém ali, né? Aí o prefeito de Belo Horizonte, se não me engano era o Calil, não tenho certeza, mas era um prefeito, falou, mas espera um pouquinho, cadê o povo? Ele vai para Guarapari, ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai para não sei aonde, Parará. Ele falou, espera um pouquinho, por que nós não vamos fazer, então, os blocos aqui em Belo Horizonte? Então, eu li essa semana no G1 de Minas Gerais a previsão de faturamento, olha, da Prefeitura de Belo Horizonte com os blocos. A brincadeira vai ficar em torno de 4 bilhões de reais. A Prefeitura vai faturar. Então, o que aconteceu? A cidade de Belo Horizonte. O que aconteceu? Ele simplesmente pegou uma coisa que não existia e transformou em algo que dá muito dinheiro. O Washington e Márcio. O Washington que é o estudioso, o Márcio que é o músico. É difícil fazer isso? É difícil fazer, mas é possível fazer. E aí que o Rio deu toda a transformação no carnaval. O carnaval começou a ter interesse turístico, os turistas começaram a pressionar o carnaval carioca, o Brizola investiu no sambódromo e toda a política pública que o Rio de Janeiro fez para o carnaval. E aí o dinheiro chegou no carnaval porque atraiu o dinheiro do turista, o dinheiro da TV, o dinheiro da imagem, o dinheiro... Enfim, a economia chegou no carnaval. Só que o que é uma escola de samba, originalmente? Um líder humilde, lá do morro, que por confiança, por história, por idade,
adquiriu a confiança da comunidade, consegue manter a comunidade unida e mobilizada para produzir um dia de espetáculo, um ano de produção para 2 dias de espetáculo, que consegue fazer isso com a comunidade, e a comunidade produzia o carnaval que ia para o Rio. O turista quer participar, não quer só assistir. Ele vinha e queria participar. E isso começou a fazer uma pressão nas escolas de samba, e é um problema artístico-cultural, porque tem japonês no samba, né? E aí a coisa começou a complicar. Alguém começou e o resto copiou, e abriu espaço para esses sambistas. Foi abrindo, as escolas foram crescendo. A Escola de Samba no Rio de Janeiro tem 6.000 componentes. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir ao vivo um carnaval no Rio de Janeiro não tem ideia do que é. É coisa de maluco. Eu já fui várias vezes. É coisa de maluco. É só indo ver para ver. É uma coisa... E depois do Joãozinho 30, então, é uma coisa que... O céu é o limite. Aí, o que aconteceu? Eles precisaram achar economicamente qual é a saída para isso. Qual foi a saída que eles encontraram? O turista paga a conta. A comunidade dá a mão de obra voluntária. Foi esse o segredo da mudança do carnaval economicamente do Rio de Janeiro. Então, não é bem essa a fórmula é um pouquinho maior do que isso, mas para se entender. O turista paga 2 fantasias. A dele e de alguém da comunidade. Alguém da comunidade dá a mão de obra para 2 fantasias, a dele e a do turista. O turista paga o carnezinho de março até dezembro, gera todo o dinheiro. A escola de samba esqueceu que tinha dinheiro da prefeitura, não abriu mão, mas esqueceu, não depende mais, descolou. Criaram um plano de negócio. Mas aí é que foi o problema, Gilberto. Não tinha um plano de negócios. E isso começou a dar caca, né? Porque você tem dinheiro, você atrai gente de tudo quanto é jeito. O que a Prefeitura do Rio fez? Investiu para que administradores fossem fazer parte das escolas de samba e até assumir as escolas de samba. Aí a pressão política e todo o processo. Não funcionou, porque aí a falta da liderança não mobiliza a comunidade, etc. Não funcionou, deu caca. Recuaram. E conseguiram achar a fórmula ideal. O presidente da comunidade com um assessor técnico de boa qualidade. Aí criou o plano de negócio. Aí a escola de samba, para você ter uma ideia, isso é um pouco lenda, mas é importante a gente dizer. A que ponto chegaram os presidentes de escola? E eu estou falando do seu Zezinho, do seu Antoninho, do seu... Não é do doutor fulano de tal. Nós precisamos de um lugar... Eu fui no Rio de Janeiro conhecer o carnaval a primeira vez, quando ainda não tinha sambódromo e não tinha a cidade do samba ainda. Era um terror. Eles pegavam os terrenos, cobriam com galpão, era um terror. Porque não dava para você trazer lá de Nilópolis, para você trazer lá de Niterói, os carros alegóricos que o Joãozinho 30 transformou o carnaval no tamanho que é hoje. Só para quem está nos vendo, a cidade do samba fica ali no Novo Cais. Isso. E é o espaço, cada escola de samba tem um espaço. As 14 escolas do primeiro que já grupo. está ali no centro, então fica do tudo mais lado fácil. do sambódromo. Entendeu? Mas o que aconteceu? Eles precisavam de um lugar ali próximo do sambódromo para isso. E é um lugar que não é pequeno. 14 escolas de samba com seus barracões, precisa ser um lugar grande. Tinha um terreno perdido com algumas casas velhas no Porto. As escolas resolveram, é aqui que nós precisamos fazer o que a gente quer. Alguém maluco, e isso o Brizola tinha fácil, né? Eu não sei até onde se o Oscar Neymar participou também, bolou essa cidade do samba. Ribeiro. Bolou a cidade do samba, que tem 14 barracões, 14 oficinas de fantasias, uma passarela que liga elas todas, uma lojinha no fim da passarela, o turista passa pela passarela, vê como funciona produzir o carnaval, cai na lojinha, gasta, vai embora e tudo certo. Isso custava não sei quantos milhões. As 14 escolas de samba do primeiro grupo da época, ou 12, porque eu acho que não eram 14 ainda, sentaram com o prefeito do Rio e falaram, nós queremos a cidade de samba assim, a planta é essa, queremos nesse terreno, você vai doar esse terreno para nós. Ah, não tenho dinheiro, nós não estamos pedindo dinheiro. Cada presidente tirou o talão de cheque, ainda na época o talão de cheque do bolso, preencheu a sua parte daquele valor dividido por 14, puseram os 14 cheques em cima da mesa e disse para o prefeito, o dinheiro para construir não é um problema. O terreno é problema seu, a construção está aqui, o dinheiro para construir. Tanto que a cidade de samba foi construída a toque de caixa, porque
Porque com dinheiro você faz rápido. O dinheiro do jogo do bicho. Exato. Aí a origem do dinheiro é uma outra questão. É uma outra história, né? Que a gente conta num outro programa lá, de preferência policial, né? Está lá a cidade do samba que resolveu o problema. As escolas que descem desocupam, as escolas que sobem ocupam o espaço desocupado. E aí o carnaval virou produto. Só que eles tiveram esse processo que demorou bastante, o Joãozinho 30 sofreu muito com isso, hoje é o Paulo Barros e outros que seguiram o João e que tentam levar. Tem uma senhora também que é carnavalesca, que esqueci, a Magalhães, isso, que são malucos, e cada ano eles inventam, já voou, já teve astronauta. O Carnaval do Rio não tem limite. São Paulo, que é muito mais esperto economicamente, foi lá, copiou, não passou por nada desses perrengues, está lá, construiu, fez, e o Carnaval, em termos econômicos de São Paulo, atrai tanto quanto o do Rio. E de grandiosidade Agora, é tanto quanto. Agora, cultural e artisticamente ainda não é. É a briga, é o túmulo do samba que está tendo uma ressurreição. Tem a questão do carnaval organizado, que é das escolas, dos sambódromos, etc. Mas uma coisa impressionante no Brasil também são os blocos de rua. O cordão do Bola Preta tem mais de um século. Sim. E vai movimentar 2 milhões de pessoas agora. 2 milhões de pessoas. Banda de Ipanema. Banda de Ipanema. Tem coisas tradicionalíssimas, né, no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem mais de 500 blocos. Sim. Então, Márcio, como é que você que foi fundador de bloco, você trabalhou bloco, você fundou o Bloco Berro aqui em Ribeirão Preto, que todo mundo conhece. O Magrão era do Bloco Berro e assim por diante. Você é um dos fundadores, você estava lá no meio. Sim, nós fundamos nos 50 anos do Magrão. Nos 50 anos do Sócrates. Logomarca do Elifas Andreato, inclusive. Como é que faz para revitalizar isso ou não revitaliza? Como é que é? O Gilberto foi perfeito. A gente falou a história de Belo Horizonte. Belo Horizonte não tinha nada. Hoje tem um faturamento de 4 bilhões com bloco. O Rio de Janeiro fatura uma grana. São Paulo, na semana retrasada, teve o desfile de blocos, faturou pra caramba. Isso com chuva e tudo, né? Foi uma coisa maluca. Como é que se ganha dinheiro com carnaval, meu pai? Não se ganha dinheiro, né? No carnaval a gente pode ver como negócio, mas a prefeitura de Ribeirão Preto, ela perde uma oportunidade. Nós temos aqui, o Gilberto deve saber mais, você, no raio de 100 quilômetros, aqui a gente tem o quê? 100 cidades? 3 milhões de habitantes. E quantas cidades você tem ideia? São 65, A região mais ou metropolitana menos, né? tem 35. Mas se 34 aumentar o para raio... 65. Isso, o raio de para 100 mais quilômetros. de 150 quilômetros, você vai atingir até o sul de Minas. Aí nós teríamos quase 5 milhões de pessoas. Então a gente tem um festival de rock aqui, que passa na TV, que vem gente do Brasil inteiro, que se organiza excursões. João Rock. O João Rock, né? Por que não a gente ter um carnaval? Por que acabar? O prefeito que está atualmente, ele vem acabando com o carnaval paulatinamente. Agora a gente está voltando, tendo pequeno apoio, porque trocou a secretária de Cultura, que não fez nenhum esforço para que a gente tivesse carnaval. Agora, a troca foi agora, o Pedro Leão, que é o secretário, primeiro secretário depois dela, chamou a gente para conversar. Não tem muito, mas vou dar uma ajuda. Para mim e para a Ana Favaretto, nós somos duplas e queremos fazer o carnaval lá em Bonfim Paulista, a ajuda dele já foi muito legal, mas ele explicou, eu quero ajudar mais para o ano que vem, reestruturar novamente o carnaval de Ribeirão Preto. Então, assim, sem a intervenção, sem a participação do poder público... Há uma década, mais ou menos, praticamente morreu. Né? Agora, 2013. O Carnaval de Rua 2013 e os blocos há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Eu queria falar de uma decorrência de um fator que o Osto levantou. Aumentaram-se o número, né, de participantes, né, que era em torno de 1.500, quando era muito grande a escola. Eu não sei se 6 mil chegou, Osto, você deve ter essa informação. De 5 a 6 mil reais hoje. Eu tiro na minha cabeça 4.500, mas muito grande. Agora, você imagina, o sambódromo não aumentou. Quer dizer, você tem 90 minutos para passar uma escola, com 12 mil integrantes. E você tem os mesmos 90 minutos para passar uma escola com 6. Como é que você resolve isso? Acelerando o andamento do samba, para poder todo mundo passar mais rápido. E isso, do meu ponto de vista, descaracterizou
o samba enredo. Beleza cromática, né? Não, por isso, até que o Paulinho da Viola, quando ele comentava o carnaval na Globo, ele falava assim, o samba enredo está virando marcha de carnaval. O samba enredo está virando. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Eu não vou conseguir explicar também, eu tenho um artigo, quem procurar na internet vai ver, que chama Frevo Enredo, de como o samba enredo virou marchinha de carnaval. Eu vou tentar explicar rapidamente, porque demoraria muito tempo. Você tem uma célula rítmica de 3 notas, que é tá, tá, tá. Quando você junta tudo, né, liga várias células dessa, dá o samba. Tá, 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 tá. Agora, se você acelerar muito, tá, 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 não vai dar. Então, em vez de 3, você passa a ter 2. Tá, tá, tá. Aí vira, se você fosse sincera. Aí é por isso que cabe o japonês, porque ele vai dançar assim, como se fosse... Por quê? O samba, o movimento do corporal do samba, ele é horizontal, por isso que a mulata, né? A negra dança, né? E rebola a cintura, os quadris. Quando você acelera demais, você, no mesmo tempo musical, você, em vez de ter 3 notas, você tem 2. Entendeu? E aí isso vai virando marchinha. Vem, meu amor, vem me beijar. Hoje eu tô que tô e você tá. Você não tem mais. Joaquim José da Silva Xavier. Mudou tudo o samba nesse sentido. Agora, tudo isso é decorrência do aumento do número de participantes. Né? E não só aumentou o São Broto. E nem tem, quem conhece o Sambódromo, não tem. Ele termina ali na Presidente Vargas e vai dar lá, eu esqueci o nome do bairro. Morro, vai ter que parar ele no morro. Não tem, quase não tem como, não vai ter como ampliar. Encosta no túnel ali, não tem jeito. Exatamente. E isso, para mim, descaracterizou muito. Vocês podem ouvir. Quando vocês viam num carro de som começar o samba, o cara puxava no cavaquinho, né? E entrar o samba. Agora você vai assim. Você não sabe se vai entrar um frevo ou se pode entrar um frevo tranquilamente naquele andamento que dá certo. Washington, olha aqui, você que está em casa, você está vendo, nós estamos fazendo uma mentoria muito especial, nós estamos falando de carnaval na nossa mentoria. Você está assustado, falando, cadê o Chaim? Calma, semana que vem ele volta, meu irmão. Volta Chaim, volta o Dr. Disseu, volta Adriano. Hoje comigo, e a gente batendo um papo sobre carnaval. Washington, aí é que está um lance interessante. Me lembro muito bem que o carnaval da Bahia, por exemplo, né, que é mais lento, é uma coisa mais lenta, aí de repente o cara para, um bloco fica do lado do outro, um caminhão lá de som fica do lado do outro, o sujeito faz um discurso, aí todo mundo bate palma, aí não sei o que tem, é outro papo, completamente diferente do carnaval do Rio de Janeiro, que é essa coisa da escola. É o trio elétrico, né? É o trio elétrico. E aí? Então, essa é a diferença da escola de samba e as demais manifestações. A escola de samba, ela é profundamente rica artístico-culturalmente e muito rígida na sua estrutura, né? Que é diferente das outras manifestações que são mais livres, né? Musicalmente. Inteiramente livres. A diferença é o abadá, né? O preço do abadá. A escola de samba ela tem 2 turnos. O turno da produção e o turno da apresentação. No turno da produção, você começa, acabou fevereiro, acabou o carnaval, primeiro questão, a diretoria da escola define quem será o carnavalesco. O carnavalesco faz uma pesquisa, apresenta a sua proposta de enredo, a diretoria aprova, está definido qual é o enredo da escola para o ano que vem. Aí vai lá para os músicos, para sair o samba enredo. Ó, a sinopse está aqui, produz samba enredo. Aí tem o concurso, papapá, cada escola, o processo é um. Até morte. Que geralmente tem tanto compositor que vira até uma obra coletiva de na verdade, tem escolas que têm uma equipe de músicos que disputam entre si. Tem outra que se junta todo mundo e produz um. Né? Cada escola tem um processo diferente. Aí você vai, aí cai para o pessoal estilista. Vai produzir as fantasias, alegorias, adereços. Aí vai para o barracão. E aí você vai produzir aquilo. E aí você tem os diretores de harmonia preparando as alas. Enfim, o carnavalesco é o técnico que vai organizando tudo isso. Até a hora que chega a hora dos ensaios. Aí você vai começar a ter os ensaios. Aí você começa a estruturar a apresentação. Aí você tem comissão de frente,
que já foi lá na frente, que já foi para trás, que já voltou para frente. Ensaios durante meses. Né? E que era tradicional, depois de muita briga, quebrou. Comissão de frente, eram pessoas convidadas especiais, de fraque e cartola. De repente virou fantasia, mudou de cor, quase veio abaixo, mas e depois de mais muita criativo. briga incorporou. Ficou Incorporou mais no criativo. enredo, ela não participava do enredo, ela era completamente diferente. Quebrou. Aí você tem as alegorias X, você tem as alas X do enredo, Ensaio você técnico no sambódromo. você tem a bateria, você tem os passistas que mantêm o samba no pé, você tem uma série de coisas, messalho, porta-bandeira, etc, etc, e a ala de baianas, que ainda é sagrada. Hoje São mais poucos, no né? enredo... São poucas alas obrigatórias, né? Baianas, a comissão de frente é uma comissão de delas. frente, bateria. baiana, bateria, as passistas, alegorias... Mestre Sala e porta-bandeira. Exato. Então, aí você tem, hoje, por exemplo, mestre Sala porta-bandeira, você tem o principal, você tem o segundo e você tem o criança, o infantil, pelo menos. Né? E aí você tem todo um processo. Já que é a escola, né? A coisa é complicada, a coisa não é fácil. Você entra como criança, você tem seu lugar na ala de criança, você vai crescendo na escola até ocupar o espaço que você lutar para ocupar. Ser o mestre Sala, ser a porta-bandeira. A ala de baianas é das idosas. É ser um chefe de harmonia, ser um carnavalesco, ser um compositor, são espaços que você conquista a duras penas dentro de uma escola de samba. Nas comissões de frente, né, o grau de elaboração chegou a requintes, né, Eu acho que foi o Carlinhos de Jesus que começou a mudar isso, não foi? Isso. A coreografar pelo menos essas... no desenvolvimento mais criativo, né? Sim. E hoje é criativo até demais, né? Hoje cai a cabeça, hoje acontece de tudo. De Deus, tudo dá de tudo. Agora, Então, assim, isso levou o carnaval em limites que não tem limites. Agora, produzir isso é muito caro. Também, porque antigamente os autores, sobretudo de samba enredo, faziam uma lambança danada, né? Que até o Stanislau Ponte Preta fez o samba do Crioulo Doido. Que é uma brincadeira. Mistura fatos históricos que não tem nada a ver um com o outro. Hoje o grau de elaboração está tamanho que alguns desfiles são até didáticos. Por exemplo, a figura de Exu até o ano passado era uma coisa desprezível. Muito infernal, bem lembrado, Gilberto. Demoníaca. Eles deram uma aula Muito bem do que é lembrado. a significação de Exu na cultura negra e a interpretação do artista que desfilou, sensacional. Aquilo é uma obra de arte. E todas as polêmicas que vieram. O Joãozinho 30 trouxe a polêmica para o carnaval. Começar do Cristo, né? E da criatividade, proibido. Como dizem os meninos, eu estava lá. Não, e assim, aquela dos mendigos lá, essa coisa. Você não vai poder pôr o Cristo Redentor. Me emocionei profundamente. Foi o último desfile. Né? Cobriu o Cristo. Amanhecendo o dia, a igreja proibiu, né, o desfile com o Cristo Redentor. Ele cobriu de papelão e foi um negócio... Não, e escreveu, apesar de proibido, rogai por nós. Rogai por nós. E cheio de urubus, de mendigos. Aí é o sensacional. Ratos e... É um outro enredo seguinte que ele fez depois. Ratos e urubus. Mas isso, eu acho, foi uma eterna luta, né, entre a tradição e a inovação. Eu lembro que nessa época foi que saiu o Bumbu Paticumum para o Gurundu, do Império Serrano, que era justamente contando de uma barrica, se fez uma corrica, de outra da barrica. Então, eles queriam voltar aquele tempo. Eu falei, não dá mais para voltar agora. Aí você tem, por exemplo, a Mangueira na Avenida, que luta pela tradição. E você tem outras escolas, a começar da Beija-Flor, que o Joãozinho levou para a Avenida, né? Tentando inovar. E aí, essa disputa também faz parte do carnaval. E divide os jurados. No dia da apuração, o pau come por causa disso, né? Pelos posicionamentos. Aliás, as notas são muito engraçadas. Né? Um ganhou 9,9, o outro ganhou 9,3. Mas por que isso, Negrete? Né? É uma loucura, né? É porque tudo bom demais. Não dá para você entrar ali e falar assim, tem uma ruim. Você fala, todas são as melhores, mas eu vou tirar 0,01. Ou tirar. Isso é importante, Às vezes a diferença é de décimos. Não, e é importante isso que ele falou. O carnaval não dá nota. O carnaval tira a nota. Todo mundo entra na avenida com 10. Pisou na bola numa vírgula,
puf, cai. E 1/10 perde o carnaval. Claro. Bom, agora nós vamos entrar na reta final do nosso programa. Eu queria aproveitar o Washington que está aqui, que é um estudioso. Acabaram os bailes de carnaval, pelo menos das grandes associações. Me lembro que acabaram os Carnaval em clubes, Ribeirão né? Preto, então, os clubes acabaram, né? Então eu me lembro que a gente ia para o Carnaval do Regatas, para o Carnaval da Recreativa, do Palestra, do Ipanema, o Carnaval A gente classe média, do né? Iate, o Carnaval que tinha aqui, como é que chama? Socorros Do Mútuos. Socorros Mútuos, da Dante Alighieri, aqui embaixo dos operários, clube o GT. O GT. Tinha até. Você quer. Cava do Bosque. Você tem que ter mais de 60 anos para lembrar dessa. Tinha o carnaval lá no Teatro Pedro II. Você lembra? Que era Caverna. o Deus Me Livre. Por que chamava Deus Me Livre? Porque ele era no porão do teatro, Do Caverna. que era uma caverna, né? E não tinha ar condicionado. Os caras ficavam ali suando. Deus me livre, porque o cheiro, meu amigo, não era brincadeira. Então jogava lança-perfume para ver se alguém aguentava ficar por lá. Aí proibiram até o lança-perfume. E de repente, sumiu tudo isso. Quer dizer, eu acho que quem está em casa fala assim, eu estou com Acho que saudade a falência- da Marcinha, a falência do dos Palestra. clubes. O que houve? Olha, acabou o carnaval de rua, acabou o carnaval de salão, os blocos vieram tentar substituir, chegaram a um certo ponto, praticamente acabaram também, Os alegrões. e não o sobrou último, né? nada. Nós temos os alegrões, nós temos os marcianos, nós temos o berro, nós temos o bloco da vila, nós tivemos lá na 9 de julho por muito tempo o Bloco das Piranhas. Bloco das Piranhas. Algumas razões, tá? Primeiro, o desinteresse do poder público ou o erro do poder público em investir na política pública. Certo? Exatamente. Isso é histórico, né? A segunda coisa é violência. E a terceira coisa é excesso de exigências. Os blocos, principalmente, foram vítimas do excesso de exigências. Por que a escola de samba não teve esse problema? Porque a prefeitura que bancava as exigências, então, ela acabou tendo que bancar. Agora, precisa de X segurança para cada X participante. Exatamente. Tantos banheiros para cada tanto banheiro químico, tanto isso, tanto aquilo. Chega um ponto que a gente fala, inviabilizou. quem é que banca isso? Quero organizar o inorganizável. Não, inviabilizou. Não põe inviabilizou. corda no meu bloco, não vem com seu carro Os chefe, clubes não dá ordem também não pessoal. deram conta. O clube, por mais que cobrava ingresso, aquilo não cobria os custos. Era um serviço que o clube prestava. As exigências começaram a ser tamanhas que o clube não teve condição de bancar. E o ingresso, se fosse bancar aquilo, ia custar R$500, R$600, não ia acontecer. Nós tivemos na história perdas simbólicas, muitas, e inclusive perdas físicas. Vocês já devem ter visto fotografias aí no Teatro Carlos Gomes, de frente ao Pedro II. Ninguém explica quem autorizou a derrubada do Carlos Gomes. É um tabu aqui nessa cidade. Imagine se eles tivessem sido preservados. Felizmente, o Pedro II continua lá. Mas Quase não está. Quase que não está. A sanha destruidora Esteve perto. quase que chegou lá. Mas imagine se tivessem permanecido os dois teatros de frente um para o outro. Que coisa linda. Há fotografias disso aí. Né? O que sobrou do Carlos Gomes é a escadaria lá da SUV. O mármore De Carrara. da Sociedade União dos Viajantes. Quer dizer, aqui tem umas coisas facilmente explicáveis. Mas que ninguém quer que explique. Então, aí é que está. A É história do alergia Carlos ao Gomes, povo. A Isso, história do Carlos isso. Gomes foi mais uma briga política que a gente tem historicamente aqui em Ribeirão Preto, e alegaram que o teatro, como ele era de madeira, ele estava dando cupim, e ele corria o risco de cair. Quer dizer, isso aí é o papo furado, mais furado que Se existe tinha na mármore face de da Carrara, Terra, como é que ele era de madeira? Exatamente. Então, é o papo mais furado que tem. Mas para o músico, Márcio, por exemplo, não ter mais o carnaval de salão, que ele ganhava a grana dele, como é que é isso? Como é que ficou para ele? Porque as bandas eram formadas. Eu me lembro que tinha grupos para isso. Por exemplo, Três do Rio. Era um grupo formado para isso. O Márcio lembrou, os pessoal músicos de de Passos. sopro, né, de metais, Sim. era a melhor época do ano, por exemplo, que eles ganhavam Sim, uma sim. grana. Eu nunca razoável. trabalhei assim com carnaval, então eu não sei dizer. Eu sempre participei de tudo, todo o carnaval.
de rua, o Boi Pintadinho, Salão. Frequentar, eu morava entre Piedade e Encantada, ali no Rio, mais perto para mim era Madureira, então eu frequentava muito Império Serrano e Portela. Embora eu seja mangueirense, fui muito menos a Mangueira do que eu ia toda semana para Madureira. Agora, tocar, eu nunca toquei, não, no carnaval. Eu só queria fazer uma comparação de grande. O carnaval, como é que dança no salão? Vou até para quem está nos vendo, falando que eu não vou falar mentira. Como é que se dançava no salão? Em círculo, né? Um do lado do outro, um abraçadinho. Você sempre passava naquele local para dar uma paqueradinha naquela mocinha que estava ali. E aí, o carnaval, ele é feito de marchinha, que é o refrão e segunda parte. Né? Ou seja, é cíclico. Né? Você canta, mamãe, eu quero, todo mundo pula. Quando chega na segunda parte, de grande, todo mundo faz assim. Porque quase ninguém sabe a letra. Porque o refrão é só para dar vontade. A segunda parte é só para dar vontade de você voltar ao refrão. Né? Tanto que todo mundo vai devagarzinho, mamãe, eu quero. Aí todo mundo pula de novo. E o samba enredo tinha aquela coisa. Hoje não tem mais. Você encontra 3 refrões dentro de um mesmo samba, que isso não acontecia. Era uma coisa de ir. Isso provavelmente ia dar a ideia da Praça da Apoteose que o Darcy Ribeiro concebeu. Que, na verdade, ela só foi Praça da Apoteose uma vez na vida. Foi na inauguração do Sambódromo, a Mangueira foi a última a desfilar. Quando ela bateu lá na Praça da Apoteose, ela voltou desfilando de novo. Aquilo, para quem estava assistindo, foi uma coisa genial. Eu me lembro assim, de ter ficado assim, mas muito exultante de ver aquilo. Mas isso é uma das diferenças. Estou falando porque você falou, o samba enredo, ele é mais... Hoje não. Né? No meio você vai ver, tem um refrãozinho, tem outro. Parece que, como a questão dos mestres-sala, você tem o casal principal, o casal secundário e o casal aspirante, digamos assim. Né? E parece que tem o refrão principal, o refrão menor. Assim. Então, isso um pouco descaracteriza o samba, que ele tem que contar mais a história do que ficar, né, nos estimulando a pular. Então, eu gosto exatamente em cima disso. As músicas não ficaram iguais, não, hein? Parece que você ouve a mesma música em todos eles a mesma música. Na verdade, esse momento é um momento horrível, porque você está perdendo uma cultura de tal complexidade, de tal história, à beira de fazer 100 anos, e praticamente está jogando isso no lixo. E se a gente não correr e socorrer, e recuperar, e resgatar isso muito rápido, a gente vai perder. Por quê? Porque muito da escola de samba é o pai que passou para o filho, a avó que passou para o pai que passou para o filho, e isso está se perdendo. Né? Isso vai se perdendo aos poucos. Mesmo aqui, que não tem aquela disputa acirrada de camisa que tem no Rio de Janeiro, que tem em São Paulo, né? Quem é mangueira e ponto final. Quem é Caprichosos Pilares é Caprichosos Pilares. Quem aqui nós temos o Bambas ainda. Quem é Bambas, porque é uma escola muito antiga. Quem era Aliados, mas o Aliados desapareceu. Hoje as escolas mais novas não têm essa disputa, mas menos arraigada do que no passado. Mas nós estamos perdendo isso. Nós temos 2, 3, 4 anos para recuperar isso. Se a gente passar dos 100 anos sem recuperar isso em Ribeirão Preto, nós vamos ter jogado no lixo para a eternidade e apenas para os livros de história os 100 anos de Carnaval de Rua, Escola de Samba de Ribeirão Preto. Eu vou aproveitar esse papo seu aí e vou fazer uma pergunta. Eu me lembro muito bem, eu conheci uma moça, uma vez, eu dizia para ela, você vai fazer carnaval? Vai para o carnaval? Ah, vou para o carnaval. Você vai carnaval onde? Ah, eu vou para o carnaval da Recreativa. Nossa, ir para o carnaval da Recreativa era o top do top. Aí eu falava, mas e depois você vai para a escola de samba? A menina aqui de Ribeirão falava para mim, de jeito nenhum, o que você está pensando que eu sou? Por que isso? Quer dizer, o que você está pensando que eu sou? Quando eu perguntei da escola de samba. E ao contrário do Rio de Janeiro, ir para a escola de samba era o top. E aí? Essa é a história da cidade de Ribeirão Preto. Por isso que eu digo que a cidade de Ribeirão Preto continua provinciana. E essa é a ideia. A elite de Ribeirão não põe o pé na avenida, no máximo ia no salão, na Recreativa ou no Regatas, e muito mais. A classe média Ribeirão Preto trabalhadora ia para a avenida assistir ao carnaval, e a periferia fazia o carnaval dentro da avenida. Essa é a história do carnaval de Ribeirão Preto. Nos anos 90,
a Secretaria da Cultura, dentro da política pública de mudança do carnaval, investiu em levar a elite e a classe média para as escolas de samba. Quase se fez, num primeiro momento, um processo de escolta policial para levar o pessoal até lá, que o pessoal falava, mas eu vou. É que as pessoas que os estavam convidando eram pessoas em quem eles confiavam, e a pessoa disse, vamos que você vai gostar. Que foram pessoas envolvidas na Secretaria da Cultura, que tiveram acesso e apaixonaram pelo que viram. E conseguiram levar. Tanto que nós tivemos grandes escolas de dança de Ribeirão Preto que fizeram comissão de frente. Nós tivemos uma mudança do carnaval. Esteticamente, o carnaval, tanto que foi televisionado ao vivo, que ganhou todo o espaço, disputou, enfim, com Batatais tete a tete, por conta desse processo. E as pessoas, depois que foram a primeira vez, que viram que não era nada daquilo que contaram de história para elas durante muitos e muitos anos, passaram a frequentar as escolas de samba. E nós tivemos uma certa mudança. Esse processo foi interrompido no meio do caminho, as coisas ficaram pela metade, por uma série de outras histórias que não vai caber nesse programa, mas e isso levou o carnaval a chegar a um limite que ele precisava do processo que foi no Rio de Janeiro. Não teve. Né? E aí, infelizmente, no começo do governo Darcy Vera, a Darcy investiu muito no carnaval. Eu tenho que dizer isso. Ela investiu muito, mas investiu errado. E esse erro dela levou o carnaval para o fim, definitivamente. Né? Em 2013, nós tivemos o fim do Carnaval de Rua de Ribeirão Preto. E aí esse processo de exageros do Corpo de Bombeiros, policial, da segurança pública, por conta da violência exagerar nas exigências, levou os blocos que vieram logo depois também para o fim, os carnavais de salão também para o fim, e hoje nós não temos carnaval, acabou. Temos aí 2 blocos comerciais, alguma coisinha para criança, para idoso, e acabou. Não temos mais carnaval em Ribeirão Preto, acabou. E se a gente não tomar atitude, vai acabar de vez. Hoje, o melhor programa para o Carnaval de Ribeirão Preto é pegar o ônibus ou o avião e ir para outro lugar. Infelizmente. Mesmo da região. O mesmo processo aconteceu, acabou o Carnaval de Batatais, está tentando levantar o de Franca, o de Barretos, o de Sertãozinho, o de Bebedouro, que eram carnavais, o de Cravinhos, eram carnavais mais consistentes. Acabou tudo, zerou tudo. Eu espero que o Pedro Leão, Jardinópolis. O Pedro Leão cumpra a promessa de nos ajudar. A Comissão de Cultura da Câmara Municipal, o vereador Matheus Moreno é o presidente, vai entrar nessa discussão agora, o vereador já anunciou isso. Vai entrar com o Pedro Leão, vai entrar com a prefeitura, com as escolas de samba, que ainda é uma brasa acesa, está lá quietinha, antes que essa brasa se apague de vez, de tentar resgatar isso. Vamos ver o que vai ser possível. Precisa fazer como no Rio também. Não se vai à escola de samba só no carnaval. Exato. Você vai o ano inteiro, tem que ter um ensaio por semana para o pessoal ir lá curtir samba, ouvir samba enredo, não é verdade? Então o embaixador está lá, o Nascimento tenta fazer funcionar dentro do possível, o Bambas está ali fechado, mas a diretoria ainda está mobilizada, a tradição do Ipiranga, hoje Instituto Rainha Zinga, que é a antiga Academia de Samba do Ipiranga também, os Imperadores, o Falcão de Ouro, as 2 escolas de Bonfim, elas ainda estão mobilizadas, mas não conseguem produzir por si só um carnaval e levar para a rua. O Afoxé está ainda mantendo na rua, vai desfilar lá na Hervé Cordovil, no Marincé, como tem feito nos anos anteriores, e aí é isso, o Carnaval de Ribeirão Preto ficou isso. No Carnaval dos Marcianos e Bonfim, a gente tenta fazer uma síntese do carnaval brasileiro. A gente toca samba, toca axé, toca frevo, toca capiba. Eu vou te dar 1 minuto para dar a resposta, porque eu estou acabando o programa. Vou te dar 1 minuto, Márcio. A chegada do sertanejo, por exemplo, no carnaval, vai acabar o carnaval? Não, eles não têm o poder para isso. O samba é muito mais forte, o frevo é muito mais forte do que a música sertaneja. De jeito nenhum. Não dá, não acredito não nisso. Dá de liga. Jeito. Não dá liga. Quer dizer, você bota todo mundo aqui, como esse bloco Califórnia. Não tem nada a ver de bloco, não tem nada a ver com carnaval, mas a galera põe um abadá, vai para lá e vai dançar. Quer dizer, é um show como se fosse outro qualquer. Não caracteriza carnaval. Por exemplo, quando eu
No Bloco Berro, a gente faz marchinha em homenagem às pessoas. Né? Lá nos Marcianos, a gente faz também marchinha, frevo e samba. A gente acredita que isso seja carnaval. Eu não tenho nenhum preconceito, nenhum mesmo. O Joãozinho 30, a tradição do Rio, tem. Mas mesmo musicalmente não bate, né? Não bate, não tem jeito. E não adianta você pegar, porque tem uma estrutura rítmica na melodia, que se você pega um rock and roll e canta com a levada da bateria de marchinha, não adianta, você tem que ficar fazendo ajustes que não estão na melodia original e não fica bonito, não fica bacana. E se o bumbo e o surdo não tocar na marcha do carnaval, o sangue não bate. Não tem jeito. Você pode ter tudo que for lá, alegria, festividade, mas não bate. O que faz ferver o samba é o bumbo e o surdo e a cuíca. Isso aí. É eles que fazem o sangue ferver. E aí não tem jeito. Sofrência não combina com o carnaval. Não combina com o carnaval. Boa. Você não consegue. Boa. Podemos guardar essa frase, Não Beto. dá para Sofrência escutar. não combina com o carnaval. Não dá para escutar uma escola de samba e ficar parado. Isso, né? Atrás do trio elétrico Só Não Vai Quem Já Morreu e de uma bateria de escola de samba também. Degrande, você me permite dar uma dica? O disco Martim da Vila, melhores sambas e enredos de todos os tempos, e um disco do Dudu Nobre também, melhores sambas e enredos de todos os tempos. Ouçam os dois que vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Gente, depois dessa sofrência não combina com o carnaval, nós estamos encerrando nossa mentoria Ribeirão de hoje, agradecendo a presença do grande compositor, cantor, professor de música, Márcio Coelho, meu querido sociólogo, professor, jornalista também, meu querido Gilberto Abreu, sociólogo, pedagogo e o homem que mais conhece carnaval em Ribeirão Preto, o Washington. Muito obrigado pela participação de vocês. Você que está em casa, que aguentou a gente esse tempo todo, muito obrigado pela audiência. E eu lembro que na próxima semana, já com o Chaim Zay, com a Adriana Silva e o Dirceu Crisóstomo, nós vamos ter um Mentoria Ribeirão nos moldes do Mentoria Ribeirão. Deixa eu né? só completar Claro. a sofrência. Vamos lá. O Geraldo Vandré, que é um grande compositor, na música Porta Estandarte, diz assim, eu disse na introdução, né? Eu vou levando a minha vida assim, cantando. E canto sim. E não cantava se não fosse assim, levando para quem me ouvir certezas e esperanças para trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vai chegar. O dia que vem vindo e que eu vivo para cantar. Na avenida girando, estandarte na mão para anunciar. Maravilha. E ficamos assim no nosso Mentoria Ribeirão. A gente volta na próxima semana. Obrigado.